de uma década que eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado, eu era feliz e sabia. Atravessei essa década morando no Rio de Janeiro, iniciei ela entrando na adolescência, terminei ela entrando na fase adulta da minha vida e, cara, era sensacional, era um outro Brasil, como eu falei, eu morava no Rio de Janeiro, era um outro Rio de Janeiro e foi muito bom. Eu estou aqui hoje com o Guilherme Bryan, novamente aqui no Pitadas do Sal. Eu fico tão feliz que quando o convidado retorna, é porque ele gostou de mim. Aí eu, sabe, que eu sou completamente dependente da opinião dos meus amigos, do retorno, assim. Eu sou dessas, eu sou um ariano carente. Daí quando o cara volta, quando eu convido, ele fala, porra, ele gostou de mim, eu fico feliz da vida. Guilherme Bryan, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço demais, Sal, o convite, fico muito feliz. São sempre temas muito caros a mim, temas que eu gosto demais. Então, e estar com você e com o Doni é um privilégio, né? Sempre venho aqui é para aprender mais do que para falar. Coisa boa, coisa boa. O intuito aqui é a gente bater aquele papo com o clima de loja de disco que a gente tinha na década de 80, que é a década que a gente vai falar aquele papo gostoso sobre cultura, sobre música, cinema e tal. E estamos aqui com o mestre Doni Correia. Seja bem-vindo, meu querido. Já é sócio aqui do canal, né? Já tá me cobrando cachê, essas coisas todas. Daqui a pouco tá pedindo aumento. Doni Correia! Estou entrando com processo no Tribunal do Trabalho aí, por vínculo empregatício daqui a pouco, né? Pô, é um prazer, né? Maravilhoso estar aqui, ainda mais com o Bryan aí, depois daquele papo que a gente teve, né? Na última vez que eu vim aqui falar de Beatles, e hoje a gente vai falar de algo mais abrangente, quer dizer, diferente dessa questão de Beatles, mas de rock dos anos 80, ainda mais a partir de um trabalho do Bryan aí. É um prazer estar aqui contigo, sempre que me chamar, virei. E, na verdade, assim, a gente vem porque a gente quer os likes, né? Você falou, a gente vem porque a gente gosta de você, a gente quer os likes, eu quero os likes. Dê os likes aí. Isso aí, sensacional. Quero dar boa noite aqui para o Washington, para a Luciana Brito, que já chegou junto aqui, o José Ricardo Jaquinto, meu querido amigo. Ansiosa para visitar meus anos dourados em Porto Alegre, a Luciana está falando. Salve, galera, estava nos anos 80. Ela isso. Que me apresentou, a patroa, está aqui do lado acompanhando a gente. Ela que me apresentou o Rock Gaúcho. Rock Gaúcho é sensacional, né? Ela é gaúcha, Luciana, então. Ela é de Porto Alegre. Não é de Porto Alegre, é de Porto. É de Portinho. Portinho. Eu já vou aproveitar e mandar um abração para o meu amigo Frank Jorge, né? Queridíssimo Frank Jorge, uma figura emblemática do rock gaúcho. Queremos Frank Jorge no Pitadas do Sal, hein? Falando de rock gaúcho, Graforré, Filarmônica, carreira solo e vamos que vamos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Olha só, quando o Guilherme veio ao Pitadas do Sal, claro que eu conheci o Guilherme e sabia quem era o Guilherme era, né? Professor, jornalista, escritor, autor do livro que infelizmente eu não tenho, mas eu vou, assim que eu achar num sebo em condições boas, eu irei comprar, ou a gente torcer aí para alguma editora, não sei como é que tá essa questão, de relançar, né? Porque merece um relançamento aí, ó. Tem um amigo que fala que livro se mostra assim, né? Não, claro, o Bryan, na casa de alguém, ela vê assim, né? É um livro que para em pé. Para de pá, tem que ser. Então, assim, como eu curti muito, assim, o Guilherme, quando ele veio aqui na live dos Beatles, falar de relações líquidas junto com o Doni, que foi uma live incrível. Procurem aqui no canal que vocês vão curtir muito. Foi um papo muito foda, muito da hora. E a gente falou, pô, Guilherme, vamos falar do teu livro, dos anos 80, alguma coisa, embora eu não tenha lido, é uma década que eu sou apaixonado e tudo. Então eu quero começar esse papo para a gente entrar nessa coisa mesmo sem roteiro, com as nossas lembranças, as nossas referências. Guilherme, o que a década de 80 tem que mereceu um livro seu, uma pesquisa sua, um aprofundamento, né, uma imersão nela que as outras não têm? Então, quando eu sou da geração dos anos 90, na verdade, né? Eu passei a infância nos anos 80 e quando eu tinha ali 16, 17 anos, estava entrando nos anos 90. E quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, se falava muito sobre os anos 80 como uma década perdida.
aquela coisa de uma década negar a outra, enfim, e aí por conta de uma questão econômica que é verdadeira, Sim. porque se a gente for olhar os anos 80 do ponto de vista econômico, político, foi uma tragédia. Foram várias tentativas de bons momentos, de algo, de um porvir muito bonito, como diz o Cazuza, né, para o dia nascer feliz, para o Brasil nascer feliz, enfim, mas foram várias tentativas que acabaram naufragando, assim, foram várias brochadas, né, sucessivas, assim, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Quando você acha que tem lá abertura política, enfim, todo o movimento das diretas já, a emenda do Dante de Oliveira é derrotada. Aí você fala, bom, então agora vai ter o primeiro presidente civil, que é o Tancredo Neves. Aí morre o Tancredo Neves, assume o José Sarney. E aí tem um monte de gente, como diz o Eduardo Bueno, né, na série que eu fiz para o canal Viva, que ficou indicando 5 anos para o Sarney, pedindo 5 anos para o Sarney, o que era uma vergonha. Se a gente pensa na Inglaterra, a gente tinha Margaret Thatcher, que é uma figura lamentável. Se você olha para os Estados Unidos, você tem um ator, que eu não diria de filme B, eu diria de filme Z, que é o Ronald Reagan. Se você pega lá De Volta para o Futuro, quando o Martin McFly diz para o Doc Emmett Brown quem é o presidente dos Estados Unidos, ele quase morre, né? Ele falou, não é possível que os Estados Unidos elegeu esse ator medíocre, que é o Ronald Reagan. E depois é um presidente também lamentável. Aqui no Brasil a gente tem uma série de crises econômicas, inflação galopante. Eu falo para os estudantes que se a gente faz compra do mês até hoje é porque a gente recebia, os meus pais recebiam o salário, corriam para o supermercado e com o risco das pessoas mudarem o preço na mão deles, dos produtos. Né? Tinha as tabelinhas da Sunab para que os preços fossem controlar. Enfim, foi do ponto de vista econômico e político, foi uma catástrofe. Minha mãe ia para a fila do frango, cara. Não, é um horror. Desaparecimento da carne, né? O congelamento. A carne desaparece do mercado. Enfim, tem uma série de questões bem complexas. Mas, do ponto de vista cultural, eu, quando ouvi essa frase, a década de 80 foi perdida para o Brasil, falei, pera lá, né? Foi a geração que me formou, e acho que muitos desses artistas que começaram, enfim, tiveram um trabalho consolidado nos anos 80, começaram ali, ou tem importância, desculpa, os artistas que começaram, que tiveram a consagração nos anos 80, continuam com uma força e com uma relevância cultural até hoje. Se você olha a televisão, a música, o cinema, enfim, você vai encontrar figuras importantíssimas dos anos 80 brilhando, né, e aparecendo com uma força muito grande até hoje. Então, a minha ideia foi justamente contar de uma maneira bastante despretensiosa para um estudante de jornalismo. Eu lembro até hoje que eu fiz uma relação das pessoas que eu queria entrevistar, penso, um de jornalismo, e o primeiro era o Faustão, depois vinha o Guel Arraes, o Bussunda, o Evandro Mesquita, o maluco, né? O Herbert Viana, o Arnaldo Antunes, e aí consegui aos poucos entrevistar todos eles, por incrível que pareça. Mas para um estudante de jornalismo virou uma odisseia praticamente fazer esse livro, fazer esse projeto, e ir em busca dos meus heróis, né? Então foi um trabalho que começou com um trabalho para ser TCC da Faculdade de Jornalismo e acabou tomando 7 anos da minha vida. São mais de 180 entrevistados, enfim, é um trabalho, como disse o Marcelo Coelho, napoleônico. Na defesa do meu TCC, ele falou, o que você está fazendo é um trabalho napoleônico, de conseguir erguer tudo isso, criar essas relações, enfim. E é uma pena que, de fato, que o livro esteja esgotado há muitos e muitos anos. Né? O livro é de 2004, né? Ele saiu em 2004. Ele saiu em 2004, exatamente. Você tem os direitos dele? Tenho, são meus. Os direitos são meus, sim. Dória, vamos criar uma campanha aí para o Brian no Catarse, um apoio desse da vida, para a gente botar esse livro na... Demorou. Eu sempre falo com o meu amigo Luiz Felipe Carneiro que eu tenho muita vontade de que esse livro volte, né, a circular, enfim, ele rendeu outras coisas, como eu disse, a série no Viva, no Curta, né, e depois foi vendido para o Viva, mas o livro está esgotado há muitos anos.
Né? Eu lembro da tua entrevista lá no canal do Felipe. O Felipe, se ele engajar aí para ajudar a divulgar a gente, porra, show de bola também. E, pô, vamos conversar isso depois offline, porque eu quero muito ter esse livro, quero comprar esse livro e autografado. Eu não quero, pô, comprar num sebo, eu gosto de ter o Estante livro virtual. No momento é estante virtual. estante virtual. Né? Exato. Ele tem cópias sendo vendidas por 300 e poucos reais, 200 e poucos reais e tudo assim. Mas não sei, Mercado Livre, né? eu tenho um fetiche com livro, com quadrinho eu nem tenho tanto, mas com livro eu tenho um fetiche de eu ter ele ser o primeiro dono, assim, e não me desfaço. Mesmo quando é livro ruim, eu leio até o final e não me desfaço. Eu também faço a mesma coisa.